O pão da vida está na Bíblia, no livro de João, capítulo 1, versículo 1. O verbo se fez carne. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Versículo 2. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Versículo 4. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Versículo 5. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem sobre ela. Então, essa luz é quem? É Jesus. E o pão da vida é também o Senhor Jesus. Olha que maravilha! Nós devemos valorizar muito esse pão da vida. Ele nos fortalece cada manhã. Nós devemos invocar Ele e pedir Ele para cuidar de nós. Porque Ele realmente, Ele nos fortalece cada momento da nossa vida. Nós devemos confiar no Senhor todos os momentos. Mesmo nos momentos de dificuldade, nós devemos confiar no Senhor, porque Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Vamos confiar muito no Salmo 23, igual Davi. Davi era um homem muito temente a Deus. Olha o salmo que ele escreveu. Salmo de Davi. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deita-me faz em verdes pasto, conduz-me maçaneta, água tranquila. Refrigere minha alma, guia-me pela vereda da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consola. Prepara uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unge minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e o amor me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para sempre. Amém. Glória a Deus, aleluia. Então a história do pão, que o próprio pão vivo representa o próprio Senhor Jesus, que é Ele mesmo. Nós devemos lembrar que como o Senhor foi tentado no deserto, 40 dias e 40 noites Ele ficou em oração e em jejum no deserto. Ele ficou lá, não foi porque ele tinha pecado, ele ficou lá por causa de nós, para nos salvar, porque ele é o Salvador. Então ele foi lá para passar aquele momento ali, e lá ele foi tentado pelo próprio Satanás. Satanás falou com ele, olha, transforma as pedras em pães, e ele falou, nem... Olha você ver, lê lá essa palavra. Satanás quis usar essas palavras, transformar as pedras em pães. Ele sofreu essa tentação no deserto. Então, o pão está sempre nas Escrituras. O pão está sempre presente na nossa vida. E hoje representa o Senhor Jesus encarnado. Por que estou falando isso? Um tempo atrás eu tive uma visão que eu estava em um lugar. E eu passei por um momento difícil no lugar. Quando eu assustei, eu estava no lugar correndo, no chaco de lago, tipo assim, um lago cheio de jacaré. E eu não tinha outro lugar para passar. E eu saía correndo por cima do jacaré, pulando, correndo. E não conseguia, com medo deles me pegarem e comer as minhas carnes ali. E era muito triste. Aí, de repente, eu pulava, dava tipo pedra. Pulando em cima dos jacarés. Aí quando chegou o momento, eu falei, meu Deus, me salva. Aí eu cheguei no final, saí correndo, e o jacaré ficou lá. E eu segui o carreirinho, era um carreirinho bem apertadinho. Quando eu cheguei em casa, o terreiro todo bonito, limpinho, aquela coisa mais linda que era no meio da natureza. Quem estava lá? O Senhor Jesus. Ele estava com um pão de sal na mão. E ele falou, Maria, trouxe um pão quentinho para você. Come, filha. Eu falei, nossa, Senhor, que bom que eu gosto tanto de pão. Aí ele falou assim, tá bom, eu vou trazer mais para você. Aí ele seguiu onde que estava o jacaré. Eu falei, não, Senhor Jesus, não vai não. Eu passei muita luta aí, eles quase me pegou. Aí ele falou assim, Maria, o jacaré foi eu que fiz eles também. E eu vou voltar. Glória a Deus. Aleluia. Aí, quando passaram uns dias, eu
voltei na visão naquele lugar de novo. Era jacaré puro. E eu saí desviando para não me pegar. E eu saía pulando em cima dele, porque quando eu vi, eu já estava dentro do lago, eles apareceram de uma vez, e eu saía pulando em cima deles, correndo. Quando eu vi, olhava para frente e não via fim. Era jacaré puro. Aí de repente falei, Senhor, tem compaixão de mim, me ajuda, Senhor Jesus. Me ajuda, Deus do Universo. Me ajuda, Espírito Santo. Aí naquele momento eu olhei para o céu se abriu. Saiu uma mão iluminada do céu, desceu e me pegou. E ele falou assim, Maria, isto é um conto de fada. Deus e sua filha. E aí aconteceu que eu tive várias visões dos pães. Os pães se tornou uma maravilha na minha vida. E esta noite, né, hoje é dia 11, né? Não, foi dia 10 ontem, eu tive uma visão que o Senhor chegou e me deu um pão. E esse pão era um pão pesado. Ele estava com, tipo assim, aquele pão com batata misturada com mel. Uma coisa bonita demais, chamou atenção demais. Eu falei, nossa Senhor, mas isso aqui... Ele falou, Maria, isso é alimento sólido para você, filha. E eu comecei a comer. Aí depois eu estava lembrando lá em casa ontem, sempre tem um pão de sal na minha casa, é uma benção. Eu amo pão de sal. E eu não julgo. Aí eu estava lá em casa na cozinha, lembrando dessas coisas e fui pro meu quarto. E ele falou, Maria, tem aquela água preparada com sal grosso e água. É para você barrufar a casa toda com essa água, viu? Assim que ele falou, eu barrufei. Então essas coisas foi o Senhor que mandou fazer. Eu não entendo muito das coisas não, mas eu aprendi que nós devemos ser obedientes ao Senhor, porque que nós obedecer ele vem nos salvar. Ele vem salvar do mal desse mundo. Claro que vai aparecer muitos jacarés, muitas cobras, muita coisa ruim, muita árvore de rapina, muita coisa de ruim para nos atingir nesse mundo, muitas coisas assombrosas, né? No mundo espirituais elas existem, porque eu vejo os dois mundos. Mas aí o Senhor deixou bem claro para mim que nós devemos confiar no Senhor, mesmo nos momentos de dificuldade, porque mesmo nos momentos de dificuldade, o Senhor vai nos ajudar. Ele vem salvar a gente. Vamos confiar nele, hoje e sempre. E lembre do pãezinho. O pão representa o amado, querido Senhor Jesus. Senhor Jeová, Osana Celestial. Eu te amo, papai. Glória a Deus. Aleluia. E depois eu tive uma visão com esse trigo que está em cima do pão. Ele falou, Maria, esse trigo representa fartura na casa. Na nossa casa, porque a casa que eu moro não é minha. Essa casa, muitos anos atrás, eu já sonhei com aquele lugar e eu não tinha nada lá. Era uma igreja, e depois ele apresentou lá como uma igreja que ele falou para mim que é o coração de Deus e mostrou como ela vai ser. E todo dia 7 é para ter a missa da misericórdia. Então, esse lugar tá lá, que tem ainda a ser apresentado para um padre e contar essa história que anda acontecendo na minha vida. Então, antes essa casa é até nova, agora esse mês, esse dia, tem um ano e pouquinho ela feita. Ela é pequena, não vai crescer, o lugar é pequeno, mas aquele lugar vai ser construída a casa, que é o coração de Deus, que é a casa que já tem uma copa no mundo celestial que Deus me mostrou. É a igreja católica. E ele te mostrou também dentro dela, no altar, ela é forma de hóstia consagrada e depois em redor é dourado. Eu tenho essas características todas que Deus tem passado para mim no mundo celestial. E agora para frente ele falou mesmo que é para guardar esses vídeos na internet. Uns anos atrás ele falou, Maria, publica essas coisas. Mas agora ele falou, foi assim, Maria, você coloca na internet abertamente. Então eu vou guardar. Lembre-se, agradecer o nosso pão da vida, que ele é o nosso amor, hoje e sempre. Querido Jesus, eu te amo. Cuida de todos nós, não nos deixe um só minuto. O Senhor é o meu pastor, como sempre e sempre será. Amém? Chama Ele, que Ele vai vir nos ajudar. Chama o Espírito Santo, Ele vai vir e vai ficar conosco, porque o Espírito Santo faz nós ficar juntinho com o Senhor Jesus. Vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo, venha. Vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, eis-me aqui, habita em mim e faça morada para sempre. Glória a ti, a Deus. Aleluia. Amém, amém, amém. E graças a Deus.